Bom, foi propício esse momento, mas nós não vamos deixar o momento da oferta para daqui a alguns minutos, ok? No meio da palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Quem estava aqui quarta-feira recebeu uma porção dessa palavra que eu tinha, na verdade, desejo de pregá-la hoje. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, né? Então eu quero reforçar e completar a mensagem que Deus pôs no meu coração, para que todos sejamos aqui edificados. Hoje é noite de Santa Ceia, noite de testemunho, noite de crescimento. Deus é bom demais. Então abra sua Bíblia em dois textos, Salmo 100 e Marcos capítulo 2. Amém. O Salmo número 100, e depois você marca no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e segura esse segundo texto aí, amém? O Salmo 100 fala sobre exortação a toda criatura a adorar ao Senhor, a celebrar ao Senhor. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Dentro desse salmo, 4 palavras que eu quero ressaltar, para daqui a pouquinho estar dividindo com vocês, aplicando no outro texto que vamos ler. Versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Então diga comigo, serviço. No versículo de número 5 diz: porque o Senhor é bom, diga bondade, e eterna a sua misericórdia, diga misericórdia, e a sua verdade, diga verdade, de geração a geração. Então, misericórdia, serviço, bondade e verdade. Guarda essas palavras no teu coração. O salmista aqui no Salmo 100 nos convida a celebrar com alegria, com júbilo ao Senhor. E isso é algo que todo morador da terra deveria fazer, não é algo restrito. Só que é óbvio que aquele que não crê em Deus, aquele que não acha motivos para agradecer a Deus, vai celebrar como? Ainda mais celebrar com júbilo. Celebrar já é algo que manifesta alegria. Agora, celebrar com júbilo é introduzir mais motivos ainda para celebrar a Deus. Você pode celebrar apenas com as suas palmas, é uma celebração. Mas imagina, num culto como esse, onde você, além de ter as suas palmas, você tem as palmas dos seus irmãos. E além de ter a sua voz, você tem as vozes de cada um aqui que se somam. E além de ter nossas palmas e nossas vozes, nós também temos os instrumentos. Então, celebrar com júbilo é celebrar a Deus, né? Porque Ele é a celebridade nesse lugar. Ou tem outra celebridade aqui? Se tiver, não pode ter, irmão, porque aí vai ficar pequeno o lugar. A única celebridade nesse lugar é Jesus, amém? Então celebrar é reconhecer que Ele é o motivo da nossa celebração. Ele é a única celebridade entre nós. E fazer isso com júbilo é fazer isso com extravagância mesmo.
é fazer isso de uma forma que foge da nossa normalidade. Eu vou fazer isso porque eu tenho motivos, e quanto mais elementos eu trouxer para celebrar o Senhor, mais eu estarei manifestando a Ele a minha alegria. Você está aqui hoje, diante de uma mesa como essa, de uma cerimônia que é simbólica, mas é profética, e mais do que isso, é apenas uma das duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, né? A Santa Ceia e o batismo nas águas. Hoje é noite de celebração, hoje é noite de fazer isso. E aí a maneira que o salmista nos aconselha a fazer é celebrar com júbilo. E ele dá alguns motivos. Ele fala: olha, o Senhor nos escolheu como ovelhas do seu pasto. Eu estava lendo uma frase que eu até compartilhei com vocês aqui no domingo retrasado pela manhã, não sei se vocês lembram, a frase de um teólogo muito respeitado aqui no Brasil, que diz algo interessante. Ele disse: não fui eu que encontrei Jesus, Jesus me encontrou, porque o perdido era eu, não ele, né? Porque às vezes a gente usa essa expressão, às vezes nem se liga, né? Não é verdadeiro isso. Eu encontrei Jesus com 13 anos de idade. Não, irmãos, quem me encontrou foi ele. O perdido era eu, não era ele. Então ele me encontrou. Eu estava perdido. E no dia 9 de outubro de 1988, quando muitos aqui nem nascidos eram, né? Jesus me encontrou, irmãos. Eu estava perdidaço. Tinha acabado de perder meu pai. Há menos de um ano, meu pai, claro, meu maior amigo, o Isaac está falando aqui dele com o pai, algum puxão de orelha mais forte, o pai tem todo o direito de fazer isso, irmão. Se tem algum homem nessa terra que pode puxar a tua orelha sem dó, foi teu pai, ou é teu pai, né? Porque dele vem os melhores conselhos, e ele, com certeza, abaixo de Deus, é o personagem, junto com a sua mãe, mas estou falando do pai nesse momento, é o personagem que quer mais o teu bem sobre essa terra. E aí, voltando aqui ao texto, ele diz: olha, não fui eu quem o escolhi, foi ele que me escolheu para eu ser ovelha dele. Veja bem, olha para quem está do seu lado e fala assim: você está aqui porque Jesus te escolheu. Eita, rapaz, mas como assim, pastor? E quem está lá fora não foi escolhido? Olha, a Bíblia diz que muitos são chamados, ok? A questão do ser escolhido, mesmo que algumas opiniões se divirjam por aí, mas o fato é que o chamado à salvação é universal. A resposta que damos a esse chamado é que vai determinar o nosso destino no céu ou não. O chamado é para todos. Mas eu decido permitir que esse chamado se concretize na minha vida quando eu entrego a minha vida para Jesus, porque na verdade quem foi lá fora me buscar foi Ele. Foi Ele. Você estava naquele baile funk lá, perdidaço lá, né? Louco da vida. E quem entrou em algum momento, ele entrou no teu coração, na tua mente, e uma palavra, um louvor, um convite, alguma coisa que te impulsionou para dentro de um culto. Quando você viu, você já estava lá, porque tem vários testemunhos diferentes aqui da forma como atendemos o chamado, mas na verdade quem chama é Ele. E eu estava lá. Você estava em outro lugar, em outra época, em outras condições, mas nós somos ovelhas do seu pasto, porque o texto diz que é Ele quem nos chamou. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí ele fala assim: já que agora você é ovelha do pasto dele, aprenda uma coisa. Conselho do salmista, que eu estou apenas elucidando para você, serve para mim, é claro, mas olha o conselho dele: quando você for entrar pelas portas do Senhor, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Alguém certa vez disse
para mim acertadamente que a diferença entre louvor e adoração é que pelo louvor eu reconheço aquilo que Deus faz, e pela adoração eu reconheço quem Deus é. Então quando eu entro no átrio, você sabe o que é o átrio? O átrio é o pátio, é a parte de fora. Você não entrou ainda no templo, mas quando você está chegando, está próximo, para quem vem do estacionamento, vem, né, pelos portões dos fundos, para quem vem pela rua, vai se aproximando da porta, você está no átrio. Para quem está no pátio intercedendo, porque quando você vê alguém ali com um colete de intercessor, porque está intercedendo. Se você vê alguém sem colete, não está intercedendo não. Mas quando está com ele, está intercedendo. Então quando você entra nos átrios, você já entra diferente, porque os átrios da casa do Senhor é diferente do quintal da nossa casa, do pátio da nossa empresa. Por quê? Porque a presença de Deus, Ele contagia todo esse lugar. E quando nós entramos pelos átrios, quando você entra com o carro para estacionar, com a bicicleta, com a moto ou a pé, quando você vai se aproximando, o teu coração já muda, porque você sabe que esse lugar pode ser um lugar simples como é, mas quando nós entoamos o nome daquele que é todo poderoso, e quando Ele decide visitar a sua igreja através do seu louvor e da sua adoração, meu irmão, Ele pode transformar uma vida, uma história, Ele pode libertar uma alma acorrentada, Ele pode salvar um casamento, Ele pode ressuscitar uma empresa, Ele pode traçar um futuro. Em uma palavra, em um culto, em um louvor, Deus pode fazer o impossível acontecer. Esse lugar não é um lugar comum, ou é? Esse lugar não é um lugar comum. Sabe por quê, irmãos? Porque temos cadeiras acolchoadas? Não. Esse lugar não é um lugar comum. Por quê? Porque vocês têm um pastor mais bonito de Nova Iguaçu? Ajuda, mas não é isso não. Aleluia. Esse lugar é importante porque Jesus é a celebridade reverenciada, adorada, exaltada e reconhecida nessa casa, através da minha vida, da sua vida, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa oferta, com o nosso abraço, com o nosso grito de júbilo, com a nossa reverência. Diga comigo uma coisa: todo lugar é comum, até Jesus passar por ali, né? Todo lugar é comum, até Jesus passar. Nós já fizemos encontros com Deus em cada lugar, irmão. Cada lugar. A gente precisava de lugares para fazer o nosso retiro de impacto espiritual, que a gente parou agora por causa da pandemia, mas a gente vai voltar em nome de Jesus, amém? Bom, eu não sei quem volta antes, se é o encontro ou se é Jesus. Se Jesus voltar antes, o encontro não volta. Se Jesus não voltar tão cedo, então os encontros voltarão, amém? E às vezes nós recebíamos emprestado ou alugado, enfim, lugares pouco prováveis. Tinha gente que falava: pastor, tem certeza? A gente vai fazer um encontro aqui. Eu falei: vamos fazer aqui. E às vezes no lugar eram dois sentimentos. Quando as pessoas chegavam e entravam, a vontade de ir embora. 3 dias depois, a vontade de morar ali. Por quê, irmãos? O lugar é simples, o negócio não é muito bom, não tinha muito conforto, mas quando a presença de Deus vem, aquele se torna o melhor lugar da terra. A tua casa, você sabe, julga pela tua casa. Pode não ser a melhor casa da rua, nem a melhor casa do bairro, pode não ser nem a casa que você gostaria de ter hoje, mas é a sua casa. Aí você tira férias, você vai para um lugar bacana, você vai para um lugar mais confortável, você aproveita e tal, mas lá pelo 5º, 6º dia você está louco para voltar para a sua casinha, porque não tem lugar mais aconchegante que a sua casa, não tem cama mais confortável que a sua, não tem ambiente melhor do que o seu. Quando você está em outros lugares, que nem o Isaac tirou essa licença gestante aí de 30 dias, a esposa dele, ele acompanhou, vocês entenderam, né? E aí ele disse: eu acredito, porque é isso que acontece quando você está longe, quando você está impedido, quando você
fica doente e não pode estar na igreja por alguns dias, né? Como no Covid, por exemplo. Quantos de nós aqui, incluindo eu e minha esposa, ficamos ausentes 14, 15 dias, cumprindo todo o protocolo, e a gente sente uma falta enorme desse lugar. Quando ficamos 3 meses sem poder realizar culto presencial, quase 4 meses, fazíamos apenas as lives aqui, e tinha que pregar para a câmera e para as cadeiras vazias, irmãos. Que coisa boa, que nada. Uma vontade enorme de chegar de novo e ver vocês como vocês estão hoje aqui. Daqui a um tempo o distanciamento vai encurtar e a gente vai ter mais pessoas aqui. Daqui a um outro tempo mais vai ter um templo maior ali. E daqui a um tempo ainda, quem sabe não tão grande assim, vão ter milhares de milhares e milhões de milhões reunidos nos céus, adorando aquele que é todo poderoso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você entra nesse lugar, você sabe que é diferente. Ah, mas eu posso adorar a Deus na minha casa? Pode e deve. Eu posso adorar a Deus dentro da condução? Pode e deve. Mas quando você entra na casa de Deus e você reconhece que nesse lugar, no momento do culto, eu não mexo no WhatsApp, no momento do culto eu não olho rede social, no momento do culto eu não converso com meu irmão, porque eu não quero atrapalhar ele e não quero que ele me atrapalhe. No momento do culto eu estou aqui, é entre eu e Deus. Eu preciso de vocês, é bom demais estar com vocês, mas eu reconheço que a presença de Jesus transforma esse lugar na igreja mais linda da terra. A presença de Jesus transforma esse altar no altar mais importante que eu já pisei na minha vida. A presença de Jesus transforma uma igreja simples como essa num pré-céu. Por quê? Porque a presença dele, onde ele chega, tudo se transforma. Onde ele chega, há júbilo, há celebração, há alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi com alegria, apresentai-vos a ele com cântico, porque ele vos escolheu como ovelhas do seu pasto. Não é assim, Fred? Foi ele quem nos escolheu quando ninguém mais acreditava em você, quando ninguém mais colocava uma moeda por tua vida. Aos 45 do segundo tempo, quem ouve entenda, aleluia, Jesus foi lá e nos pegou e nos resgatou. Vamos voltar para cá, volta para a terra, volta para cá. Ai. Onde você estaria hoje se Jesus não tivesse te achado? Hein? Onde você estaria hoje, numa noite como essa, noite de domingo? Onde você estaria? Como você estaria? Se é que você estaria? Mas ele nos achou. Oh, Cadu, que bom que ele nos achou. E ele falou: você vai ser a minha ovelha, eu vou ser o seu pastor. E aí a gente começa a entender. Diga comigo: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. A verdade dele entrou na minha família para ficar. A presença de Deus entrou na minha casa para ficar. Tem gente que diz assim: eu ensino meu filho, mas ele é que vai, né? Eu não sei o que vai ser da vida dele. Eu sei, minhas filhas vão ser mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, vão ser felizes. Aprenderam na igreja desde pequenas a admirar aquelas que ministravam. Hoje elas também ministram, e amanhã estarão ensinando outros a ministrar. Os nossos filhos, porque a Bíblia diz que de geração a geração, começou comigo, atingiu minhas filhas, vai pegar meus netos, meus bisnetos, até Jesus chegar à nossa geração, e de a outra que virá também será apaixonada por Jesus. Levanta a sua mão e diga: os meus filhos. Se você não tem filhos, já profetizou, já era, vai ter. Diga: meus filhos, meus netos e as minhas gerações futuras serão apaixonadas por Jesus. Diga: no mínimo igual a mim, mas eu profetizo que serão mais. Aleluia. Então, a partir de hoje, quando alguém te parar na rua e perguntar:
que vai ser o teu filho? Nunca mais diga, não sei, Deus que sabe. Diga, eu sei. Minha filha, Rodrigo, você pode, minha filha será uma grande mulher de Deus. Aleluia. Diga, meu filho, meu neto. Porque aí o Wendel já partiu para o segundo nível, aleluia. Graças à exposição do Isaac e da Bia. E agora vamos lá para Marcos capítulo 2. Eu tenho mais alguns minutos aqui, eu quero compartilhar com você uma palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, é melhor aí do que aqui, irmão. Acredite. 46, gente. Já chegou. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Segura aí. Quem entrou na casa? Nessa casa aí? Quem entrou na casa? Jesus. Aí espalhou-se que Jesus estaria na casa. Aí foi uma multidão para lá. Você faria diferente, irmão? Você faria? Eu estava lá, irmão. Se eu estou na cidade, se eu sou daquela época, né? E alguém chega e fala, olha, o Jesus, o maior profeta de Israel, o que se diz filho de Deus, e tem provado isso com sinais e maravilhas, está na casa do Wendel. Falei, vai todo mundo para lá. Cancela a agenda geral, vão todo mundo para lá. Lógico. Uma multidão seguia Jesus, e quando souberam que ele estava numa casa, todo mundo foi para lá. E aí rapidamente o lugar se encheu. Não podia ser diferente, irmão. Eu tenho certeza, falando com toda sinceridade agora, que você não veio aqui essa noite por causa de mim. Tenho certeza que não foi. A gente até se respeita muito, mas você não veio por causa de mim. Você não veio por causa do ar-condicionado que a gente nem está podendo ligar. Que bom, né? Você não veio porque a gente tem o melhor som, porque não é. Você não veio porque... Não, você veio aqui porque você acredita que Jesus está na casa. E vou te dizer mais, não vale a pena estar numa casa onde Jesus não esteja. Se Jesus não estiver na casa, nem pisa lá. Se Jesus não for bem-vindo numa casa, não entre lá. Se existir outra celebridade que apareça mais do que Jesus, cai fora. Pode ser na casa, pode ser no monte, pode ser na caverna, pode ser onde for. Pode ser numa diocese, pode ser onde for. Jesus não é o único, o mais reverenciado, não é a celebridade príncipe. Sai dali. As pessoas foram para lá não por causa da casa, por causa de quem estava na casa. As pessoas foram para lá porque reconheciam que aquele que estava na casa era o que eles precisavam. A gente precisa rever muita coisa em nossos dias. Se você já parou para pensar naquilo que eu vou te dizer agora, porque é um ponto que de vez em quando a gente toca, é uma tecla que a gente aperta sempre. Eu faço isso por mim e por vocês. Se você já pensou nisso, continue. Mas tem muita coisa que a nossa geração precisa repensar sobre cultuar a Deus. Por exemplo, se pensa muito de o que eu preciso fazer para chamar as pessoas para a igreja. E a gente muda a estratégia, muda a metodologia, muda isso, muda aquilo, cria agenda e faz não sei o quê, e bababá, para poder atrair as pessoas. Por quê? Para aquilo que nós chamamos de culto. O culto é para as pessoas? Para quem que é o culto? Para Deus. Irmãos, parece uma redundância, mas o cerne da coisa é isso. E um dia desse, conversando com Deus, o Espírito Santo falou, não se esqueça disso. Não perca isso. Sabe o que a gente tem que fazer? Atrair uma pessoa. Vamos chamá-lo de pessoa. É a única pessoa que a gente tem que atrair para o lugar do culto é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É a pessoa de Deus. Sabe por quê, queridos? Nós estamos aqui há 15 anos. Há 15 anos Deus me deu a graça de ser pastor dessa igreja. Primeira igreja que eu pastorei,
que eu lidero, é essa igreja. Fui auxiliares em muito, mas essa igreja é a primeira que eu pastorei. Eu estou aqui há 15 anos. Se fosse por minha causa, pela minha inteligência, pela minha beleza, se fosse por qualquer coisa, você não acha que estaria entupido aqui? Tem muita gente em Auschwitz, irmão. Tem mais de 106 mil habitantes na URG de Auschwitz. Então, pelo amor de Deus, olha, teria que ter vários telões no estacionamento. Aqui, por quê? Não, porque o pastor André está lá. Pastor não, respeito, agora é apóstolo. Ele está lá, então vamos lá. Hoje tem que ir. Então, não é por mim, não é pelo pastor Marquinho. O pastor Marquinho está aqui há quanto tempo já? 7 anos. É morador de Auschwitz desde antes de nascer. Não sei se você entendeu. Então assim, se as pessoas... Não, ele tem muitos amigos em Auschwitz. Então os amigos deveriam estar todos aqui. Se fosse pelo Marquinho, essa igreja estava entupida. Só de amigos do pastor Marquinho não caberia dentro da igreja. Mentira. Aí tu soma com os amigos do Cadu, com os amigos do seu irmão seu Sérgio, irmão seu Sérgio, primeira assinatura da carteira dele foi como carpinteiro da arca, irmão. Você sabe que eu te amo, né? Aleluia. Cuidado, guarda no coração, não. Só dos amigos do Fred, irmão, só do amigo do Robson. O Robson conhece mais gente aqui, irmãos, do que eu conheço de, sabe, sei lá. Conhece tudo, conhece todo mundo aqui. Aí tu pega os amigos do Marquinhos, os amigos do Cadu, os amigos do Sérgio, os amigos do Robson, os amigos do Fred, irmão, não dava. Então as pessoas, de verdade, podem até gostar da gente, mas elas nunca virão por causa de nós. Você até gosta de mim, eu amo você também, mas você não está aqui por minha causa. Você veio aqui porque você reconhece que Jesus ainda está na casa. Então o que a gente tem que fazer? É colocá-lo em evidência, Elias. É colocar ele em evidência. A única pessoa que a gente tem que chamar e falar, vem, sabe por quê? Porque todas essas pessoas que eu citei, e todos os outros amigos de todos vocês que eu não citei, e muitas outras centenas e milhares de pessoas em Nova Iguaçu, o que elas precisam é de Deus. O que elas necessitam é de Jesus. O que elas precisam é do Espírito Santo. O que elas querem é Deus. Então qual é o papel da igreja? Chama Jesus para casa e deixa que a multidão decide se vem ou não. Chama Jesus para casa. Por que eles foram lá? Porque ninguém ensinava como Jesus, ninguém pregava como Jesus, ninguém sorria como Jesus, ninguém abraçava como Jesus, ninguém curava como Jesus, ninguém libertava como Jesus. Não tinha presença mais agradável que a presença de Jesus. Então Jesus estava na casa, a casa entupiu, o quintal entupiu, não cabia mais ninguém. Chamemos Jesus para casa e a multidão vai decidir se vem ou não. Eu vou falar uma coisa, não vou nem me aprofundar porque eu não quero chocar você. A multidão não era prioridade nem para Jesus. Por que é para nós? Jesus é que tinha que ser a prioridade para a multidão. Quem seguia quem? Quando quiseram interferir na mensagem de Jesus, fala: o senhor está pegando muito pesado, as pessoas vão parar de te seguir, hein? E ele falou: você também não quer ir, não? Vai lá. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Jesus estava na casa. Vamos continuar com o texto. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 deles. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. Cara, brincadeira isso. Esse texto é lindo demais. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Queria chamar o Rafael aqui à frente. Pode vir, meu filho? Pode vir? Só para a gente ilustrar o que estava acontecendo aqui. Rafael, aqui. Eu queria 4 voluntários, 4 homens fortes, bonitos, saudáveis e que não pegaram o Covid. Não estou brincando. 4 homens. Todo mundo que está aqui sabe que não tem sintoma nenhum, já
passou mais álcool na mão, né, do que 4 homens corajosos. Vem aqui para frente. Tá faltando um, hein, gente? Tá faltando um. Homem forte. Tá bom, tá bom. Pode ser fraco, mas piora, né? Mais um homem, mais um homem, mais um homem, mais um homem. Mais um homem. Não é possível, eu estou vendo um montão aqui, rapaz. Meu Deus! Dá uma salva de palmas ao 4º homem. Não é o da fornalha, mas quebra o galho. Aleluia. Olha o que aconteceu lá, irmãos. Depois a gente brinca, depois a gente conversa. Eu não chamei vocês para conversar aqui, não. Vamos trabalhar. Esse homem. Tinha um homem na cidade que tinha um desejo muito grande de estar na casa onde Jesus estava. E ele tinha algo no coração dele que dizia, como aquela mulher do fluxo disse, se eu tão somente chegar lá e tocar na orla do seu manto, serei curada. De alguma forma, esse homem desejou no coração dele, eu queria tanto estar com Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente sente um desejo e tem vergonha de expressá-lo em palavras, com medo de ser julgado por aqueles que vão ouvir, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de viver um milagre. Tenha vergonha. José sofreu retaliação, mas ele não teve medo de contar os seus sonhos. Paulo sofreu perseguição, mas ele não teve medo de pregar o evangelho. Pedro foi açoitado e preso várias vezes também, mas era soltar ele e ele não tinha medo de voltar a fazer a mesma coisa. Então diga para o seu irmão, não tenha medo de expressar os teus desejos de servir a Deus. Então aquele homem expressou, ele sentiu o desejo. E quando a gente põe para fora, em forma de palavras, os nossos desejos, esses desejos podem virar uma oração. Quando essa oração ela é recheada com fé, pode virar uma sentença profética. E quando é uma sentença profética, o céu baixou e você está a alguns milímetros de viver aquilo para a glória de Deus. Então não tenha medo de falar. Amém? E esse homem sentiu o desejo e de alguma forma, não sabemos em que momento, mas ele falou, eu gostaria tanto de estar lá na casa onde Jesus está agora. Só que ele não podia, sabe por quê, irmãos? Porque ele era paralítico. Eu acho que ele não era o único. Muitas vezes a gente também quer viver alguma coisa, mas se sente paralisado. Paralisado, eu queria viver isso, mas eu não consigo sair do meu lugar. Eu queria tanto viver tal coisa, mas eu não sei como eu vou chegar lá. Mas você precisa transformar isso numa oração. Porque quando você fala, o livro dos Eclesiastes diz que quando nós expressamos nossas palavras, seres alados as capturam e as levam para fora do ambiente onde nós estamos. Deus ouve as tuas palavras. Quando ele disse aquilo, irmãos, 4 amigos que estavam próximos a ele se manifestaram. Por que eu li o Salmo 100? A casa onde Jesus estava tem tudo a ver com o ambiente do Salmo 100. Celebração, alegria, presença de Deus. Jesus estava na casa, muita gente. Imagina o som, imagina o louvor cantado ali, todo mundo batendo palma, quem tinha adufe, quem tinha flauta, quem tinha tambor, quem tinha pandeiro, quem não tinha nada batia nas palmas mesmo, e todo mundo estava celebrando com júbilo, porque Jesus estava na casa. E só um louco ou um morto não consegue celebrar quando Jesus está na casa. Então o Salmo 100 estava cumprindo ali. Por isso eu pesquei no Salmo 100 4 palavras. Diga comigo de novo: misericórdia, serviço, bondade e verdade. A Bíblia não fala o nome dos 4 amigos desse paralítico, mas ele tinha 4 amigos ali com ele, e eu vou batizá-los nessa noite de misericórdia, serviço, bondade e verdade. Amém? São os 4 amigos do paralítico. Quando o paralítico disse: eu queria muito estar na casa onde Jesus está, mas eu não posso. Obviamente que não podia. Ele era paralítico. O amigo chamado misericórdia. Você sabe o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia não é só sentir pena de alguém, não. Misericórdia não é sentir dó e falar tadinho.
Puxa vida, que pena que ele não pode. Misericórdia é amar o miserável. Misericórdia é se colocar no lugar de quem está incapacitado. Misericórdia é se incomodar de tal ponto com a dor de outra pessoa que ele não fica parado enquanto ele não acha um jeito de ajudar aquela pessoa a viver o que ela precisa. Isso é misericórdia. É tão importante que no Novo Testamento, misericórdia se transformou em ministério, chamado socorro. Aquele que socorre é misericordioso. Sabe de uma coisa? Eu não conheço ninguém mais misericordioso que Jesus. Não é verdade? Só que nessa noite o tema dessa palavra é, diga comigo, 4 características de uma igreja que vive milagres. Quem quer viver milagres aqui? Primeira coisa, claro, indispensável, eu nem coloquei isso nos 4 pontos, é ter Jesus na casa. Se Jesus não estiver na casa, ninguém faz nada, porque quem faz milagres é Jesus. A gente ora, a gente impõe a mão, a gente unge com óleo, simbolizando o Espírito, mas quem cura é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Primeiro, Jesus na casa. Mas a igreja, ela ali mostra as 2 faces da igreja. Igreja não é só o povo que está reunido no templo. A igreja é igreja quando ela está fora do templo. Quem pode dizer amém? Eu não vou bater mais nessa tecla, que está muito claro. A igreja estava lá na casa onde Jesus estava, celebrando. Mas a igreja também estava com um paralítico, na forma dos 4 amigos. E esses 4 amigos são as 4 características de uma igreja que vive milagre. Porque para viver milagre você precisa de 3 coisas. Primeiro, quem faz milagres? Jesus. Segundo, alguém que precisa de um milagre. E terceiro, é aquele que vai fazer o elo. É que vai pegar quem precisa e levar para quem resolve. Pega quem precisa e leva para quem faz. De quem é esse papel? Da igreja. Então a gente fala assim, meu Deus, eu quero viver no meu tempo, quero ser uma igreja de milagres. Então a primeira coisa é centralizar Jesus na casa. Ele é o centro, diga, ele é o centro. Diga, ele é o centro. Ele estando na casa, qual é a segunda participação agora da igreja? Trazer o paralítico, trazer o problemático, ide pregar o evangelho, traz, porque Jesus está na casa e ele faz milagre na casa. Então o amigo misericórdia disse, eu não posso fazer esse homem andar, mas ele e eu cremos numa coisa, se ele realmente estivesse lá com Jesus, isso daí poderia realmente acontecer. Amém? E quando esse amigo chamado misericórdia fala isso, porque ele se coloca no lugar desse homem, o outro amigo, que é o serviço, diz, então vamos levar ele. A igreja, ela sente sim a dor do pecador, mas às vezes ela confunde misericórdia com sentir pena, sentir compaixão, sentir dó. E para aí, a misericórdia, ela é maior do que o dó, é maior do que a pena, porque a misericórdia diz, eu estou me colocando no lugar do necessitado, mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar a história dele. E aí vem o amigo do serviço, ele fala, se é para levar, então vamos junto. E aí eu queria que esses 4 amigos segurassem esse homem aqui. Aleluia. Deita. E eles pegaram a misericórdia, o serviço, mas quem? Diga, a bondade e a verdade. E levaram o homem até onde Jesus estava. Vai com ele lá na porta e volta. Dá o teu jeito aí. Aleluia. Tá bom aí, irmãos. Eu senti que o negócio tá estreito. Eu senti. Aleluia. Irmãos, bota ele em pé que vai ficar ruim para vocês. Não vai ainda não, fica aqui.
Olha para mim, irmãos. Por mais engraçado que isso pareça, né? Eu quero te dizer uma coisa. É papel da igreja carregar. É papel da igreja buscar. Deus nessa noite está dizendo que Ele tem milagres para fazer na tua vida. Mas existem coisas que Ele espera do nosso coração. A primeira delas, Ele quer que a gente tenha misericórdia. Ele quer que a gente faça alguma coisa além de sentir compaixão pelas pessoas. Tem que carregar. Você está aqui porque um dia alguém te carregou. Você está aqui firme na igreja porque um dia alguém te consolidou, alguém foi na tua casa, alguém ligou para você, alguém te convidou 2, 3, às vezes 4 vezes e falou: se precisar eu vou aí, e insistiu. Hoje você consegue andar sozinho porque Jesus já te curou, mas no início alguém teve que carregar você, porque foi assim comigo. Quando eles chegaram na casa, a misericórdia se pôs no lugar. O serviço falou: então vamos. Aí todo mundo foi. Mas quando eles chegaram na casa, cabia alguém lá dentro? Não cabia. Aí o terceiro amigo, que é o amigo chamado bondade, não dá pela porta, não dá pela janela, não dá para a gente derrubar a parede, vamos fazer isso. Mas dá para jogar ele para cima. Dá para suspender ele. Dá para levantar ele. A bondade, irmãos, se manifesta com uma coisa. Quando você é bom para alguém, você às vezes não pensa em você para pensar em alguém. A bondade prioriza o outro. A bondade eleva o outro. A bondade promove o outro. A bondade ergue o outro. A bondade eleva o outro. Mesmo que ele diz: olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar a jogar esse cara para cima. E você? Eu fico aqui, não tem problema. Ele precisa mais do que eu. Ele quer mais do que eu. Ele está aqui, nós estamos aqui para servi-lo. Lembra? A gente ouviu, a gente carregou, agora vamos levantar esse homem. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: se precisar, conta comigo, irmão. Será que você pode fazer isso sem brincar agora e falar sério, olhar para os olhos do teu irmão e falar: se precisar, você sabe que eu posso entrar na guerra por você. Olha para o outro e fala: se precisar, eu pelejo por você em oração. Se precisar, eu levanto você. Se precisar, eu estou aqui, meu irmão. Olha para os olhos do seu irmão e diga: se precisar, eu levanto você e espero a minha vez. Sabe aquela vez que você viu alguém necessitado de um dinheiro na rua e era realmente uma pessoa necessitada, e você abriu a carteira, só tinha uma nota, e você deu aquela nota? Deus viu o que você fez. Sabe aquele dia em que você estava muito ocupado, mas recebe uma ligação urgente, e você fala: só tem um jeito, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou priorizar essa pessoa, porque nesse momento ela está precisando mais do que eu. Deus viu. Sabe aquele dia em que você só tinha um lanche, ou dinheiro para um lanche, ou só tinha levado um lanche para passar o dia todo, e você deu o lanche? Sabe aquela camisa de frio que você tirou do corpo para poder dar para alguém? Você ficou com frio, mas ficou feliz por ver que a pessoa não sentiria mais frio. Sabe aquilo? Deus viu. E é bíblico, sim, está nessa passagem. Quando esse homem foi colocado diante de Jesus, ele fala assim, Jesus fala assim, e vendo, o texto diz, né? E vendo Jesus a fé que eles tinham. Jesus viu, irmãos, desde quando a misericórdia se manifestou, desde quando o serviço entrou em ação, desde quando a bondade ergueu o homem. E qual foi o papel da verdade? O papel da verdade foi colocar o homem diante de Jesus. Quando eles sobem lá, a bondade levantou, a verdade disse: agora, meu amigo, eu vou descer você e você vai ficar de frente com Jesus, porque o papel da verdade é esse. Sabe qual é o papel da igreja? Pregar a verdade, falar a verdade.
Eu não mudo, eu não posso mudar a pregação, porque a minha geração quer que eu mude. Eu falo a verdade. Em amor, mas falo a verdade. Com transparência, mas falo a verdade. Com respeito às opiniões, mas tem que falar a verdade. Respeitando as opções que cada um faz, mas eu tenho que falar a verdade. Porque é a verdade que liberta, a verdade é que interessa. A verdade colocou aquele homem diante de Jesus, e o milagre só pôde acontecer ali. Diga comigo: o milagre aconteceu porque Jesus estava na casa e porque 4 amigos levaram o paralítico. Diga: misericórdia, serviço, bondade e verdade. Eu quero te convidar para você ficar de pé agora. Isso inclui vocês também, por favor. Porque agora é o momento que você vai pegar a sua oferta. Claro que é só para a gente praticar algo que a gente combinou aqui quarta-feira, que faria. Pessoa que eu esqueci. Quantos têm um propósito para apresentar ao Senhor nessa noite? Porque você sabe que a oferta não pode ser dada sem propósito. Quantos têm um propósito para apresentar ao Senhor hoje aqui? Então eu vou te pedir uma coisa. Pega a sua oferta, que nem eu vou pegar a minha oferta aqui. Você vai receber o envelope da mão dos obreiros. Vou deixar aqui até o meu chegar. E eu quero te pedir uma coisa agora, meu irmão. Os envelopes já estão aí? Já? Não. Pede ajuda aí para distribuir rapidinho. Cadê os 4 amigos? Os 4 amigos vieram para trabalhar, meu irmão. Os 4 amigos ajudam a distribuir envelope rápido aí. E eu queria que você pegasse o envelope e colocasse a sua oferta. Você vai entender. Não é pela oferta, querido, é pelo que você vai fazer agora, em nome de Jesus. Mas aproveite esse momento, coloca já a sua oferta. E lembre-se que uma oferta sem propósito, ela não cumpre nada. Então você quer que cumpre, né? Todo semeador que lança semente, ele quer que a semente produza. Então, em nome de Jesus, coloca a semente para trabalhar na boa terra. Que a terra é boa, irmãos. A terra é boa. Então pega a sua semente com um propósito. Só que é o seguinte: olha para a sua volta. Você escolhe alguém, porque nessa noite você vai ser o amigo desse texto. Você não vai ofertar pelo seu propósito, você vai ofertar pelo propósito dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando você prioriza o outro e fala para Deus com toda a tua sinceridade, dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu preciso, mas nessa noite eu estou aqui, não é para pedir por mim não, é pelo Elias. Essa noite eu estou aqui para pedir pelo Rafael. Essa noite eu estou aqui porque eu quero que o Senhor abençoe. E aí eu quero te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Você vai me responder com um amém, com aleluia, com glória a Deus, com algum som da sua boca. Amém? Aleluia? Então é o seguinte: você seria capaz nessa noite, se Deus escolhesse uma pessoa só para abençoar dentro dessas 4 paredes hoje, e você soubesse da situação do teu irmão, porque tu não sabe, ninguém sabe da situação dos outros aqui, mas se Deus decidisse abençoar uma única pessoa dentro dessas 4 paredes hoje, e você entendesse que o teu irmão hoje precisa mais que você, mas só um vai ser abençoado, só um, você pula na frente ou você dá a vez? Se você seria capaz de priorizar o seu irmão com o amor que Cristo pôs no teu coração, então faz um barulho com a tua voz aí. Então eu vou te dar agora, aumenta o som desse teclado aí, abençoado. Eu queria te pedir agora que você, em nome de Jesus, fechasse os teus olhos e perguntasse para o Espírito Santo, pedisse para ele assim: Senhor, me leva até a pessoa hoje que o Senhor quiser, que está dentro dessas paredes,
porque eu quero que o Espírito da bondade inunde, transborde no meu coração. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero priorizar a vida do meu irmão. A Bíblia diz para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. É esse o momento. Aleluia, sai do teu lugar, deixa o Espírito Santo te levar a alguém, se você quiser. Se você não quiser, fica onde você está, não tem problema nenhum. Mas Deus hoje pode usar você. Priorize. Mesmo que você não conheça, caça alguém aqui dentro. Se una a essa pessoa. Levanta a tua voz e diga: Jesus, hoje eu quero que o Senhor abençoe meu irmão antes de mim. Eu quero ver esse meu irmão sendo honrado por Ti. Tem coragem? Vai. Você acha que aqueles 4 homens eram desocupados? Não, eles priorizaram o paralítico e foram instrumentos de um grande milagre. Aprenda que tem mais pessoas nessa terra além de você. Tem mais pessoas que precisam de Deus além de mim e de você. Deixa Deus usar você. Ora por essa pessoa e diga: Deus, hoje eu não estou pedindo por mim, eu quero que o Senhor honre ele, eu quero que o Senhor honre ela. Deus pode levantar alguém com a sua atitude hoje. Deus pode fazer alguém andar com a sua atitude hoje. Os céus podem se abrir sobre a vida dela e sobre a tua vida pela sua atitude hoje. Tem outras pessoas além de nós. Precisamos ser mais compassivos, misericordiosos. Precisamos ter um coração mais liberal, irmãos. Deus hoje está abrindo os céus sobre a vida sua e dessa pessoa. Você pode estar sendo alguém que está carregando outra pessoa até a presença de Jesus. E o milagre de Deus que acontecer na vida dele ou dela, boa parte da responsabilidade é tua. Olha que bênção. Olha que bênção. Senhor, seja sobre o teu povo a tua bênção. Seja sobre o teu povo a tua bênção. Seja sobre o teu povo a tua bênção. Nós entendemos que o Evangelho não é meu. O Evangelho não é para mim. O Evangelho não é minha exclusividade. O Evangelho de Cristo é para todos. É para todos. Eu quero nessa noite, Deus, se há uma bênção para ser liberada nesse lugar, priorize a vida do meu irmão. Priorize a igreja. Priorize os teus filhos. Oh Senhor, eu quero ver eles abençoados. Eu quero ver eles prósperos. Eu quero ver eles sendo honrados por Ti. E por amor, eu passo a minha vez. Diga comigo assim: Senhor Jesus, por amor, eu passo a minha vez. Abençoe o meu irmão e eu ficarei satisfeito. Amém. Aleluia. 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 Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus pode ter curado uma paralisia hoje usando você. Jesus pode ter aberto uma porta hoje usando você. Jesus pode ter feito um milagre em famílias aqui usando você. E eu te desafio, irmão, nessa semana Deus vai surpreender você. Porque o texto diz que Jesus viu a fé daqueles 4 amigos
que priorizaram o paralítico. O paralítico foi curado. Você acha que Jesus ficou devendo para os outros 4? Duvido. Eles viveram uma mudança de vida. Que essa mudança, que essa novidade de vida venha inundar você e a tua família ao longo dessa semana. Quem pega essa palavra, levanta a mão e dê glória a Deus. Agora você pode passar o envelope para o obreiro. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Não antes de adorar Ele, né, irmãos? Não antes de adorar. Vem, Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor. Depois o pastor Marquinho vai estar ajudando aqui, assumindo. Hoje nós meio que invertemos aqui, ele vai ministrar a ceia. E nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Aleluia. Se você quiser entregar o seu dízimo aí, ou trazer à frente, estamos aqui à sua disposição. Não dá para fazer isso com todos, porque levaria muito tempo, né? Por isso a gente apresenta a oferta de uma vez só. Você pode entregar o dízimo aí também, mas se quiser trazer, seja bem-vindo. Os pastores estão aqui. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Jesus ainda está na casa, igreja?